Deus. Tem problema de eu ler com a minha Bíblia, né? Sou acostumado com a minha Bíblia. Deixa eu abrir uma água aqui que eu tô. Você tem uma Bíblia aí? Abra ela no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18. Capítulo 18, do versículo 10 em diante. E vamos decorrendo até onde o Senhor colocar para a gente meditar. Capítulo 18 de 2 Crônicas 10 diz: E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até a todos os consumires, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Pode subir a Ramote Gileade, e tu prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras de todos os profetas é uma só em vossas bocas, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom ao rei. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso sim eu falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vou falar em nome do Senhor. Sabe o que eu vi? Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm um pastor. E disse o Senhor: Esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que esse não profetiza de mim nenhum bem, porém só mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira, outro diz de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás e também prevalecerás. Saí e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca daqueles profetas, e o Senhor falou o mal
a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, e quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornar levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei-o, jogai-o, este homem, na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água da angústia, porque eu, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Só até aqui. Deixa eu só marcar aqui. Mas olha a palavra. Ele feriu a Micaías. E tem muita gente que nos fere. Tem palavra que é pior do que um tapa no rosto, não é verdade? Tem palavra que é pior do que um murro no estômago. Quem sabe você está vivendo assim? Por você querer viver a verdade de Deus, você paga preços, né? Deixa eu deixar aberto, eu fechei, não sei porquê, mas você paga preços. Você sofre por querer fazer a vontade do Senhor. Tinha um monte de profeta lá, dizendo: pode subir, Ramote Gileade, sobe lá, e você vai ferir todos os sírios, olha, o negócio vai ser bonito. Nós estamos vivendo um tempo assim, que a grande maioria agrada a plateia, agrada o povão, né? E é vitória daqui, vitória dali, bênção de lá. Não há problema pregar isso. Não há problema. Mas se nós não ajeitarmos o nosso altar, se nós não ajeitarmos a nossa vida, o que adianta ganhar tanta benção? O que adianta termos tudo nessa terra, sendo que o nosso reino não é desse mundo? Nós buscamos um reino celestial. Mas a palavra está mostrando que muitos estão com este rei. Querem ouvir o que agrada. O culto só é bom quando a palavra veio do jeitinho que eu queria ouvir. Tem momento que nós vamos buscar a resposta de Deus e a resposta vai ser não. Não vou contigo, eu não estou nesse negócio. Aí a pessoa ela fala assim: não queria ouvir isso, eu vou buscar em outro lugar. E se Deus fala na boca do servo que está em outro lugar, ele vai falar da mesma forma. Porque Deus não nos trata como crianças mimadas, somos filhos de Deus. Nós falamos não para os nossos filhos, porque não ouviu o não de Deus. Hoje você pode não entender o não de Deus, mas lá na frente você entende e glorifica o nome do Senhor. Hoje a palavra vem dizendo que nem tudo que fazemos temos que fazer para agradar o outro. Por exemplo, eu como pastor na obra de Deus, tem dia que tem mães desesperadas, esposas desesperadas, pessoas que vão lá em Santo Amaro e acaba o culto e pede oração, eu vou orar. Quando acaba, o Senhor mostrou alguma coisa, o Senhor revelou alguma coisa por mão, o Senhor está desenrolando o rolo, fico olhando, desesperadas, querendo ouvir o que querem, não o que precisa. Infelizmente, muitos caem na malha do lobo, de Satanás, porque tem muitos demônios travestidos de pastor. Põe uma roupa dessa aqui, ó, e fala o que você quer ouvir, prega o que você quer escutar, fala que vai ser só vitória, e nem tudo é só vitória.
Se a nossa vida não estiver no altar de Deus, se a nossa vida não estiver direcionada pelo Espírito Santo, aquele já não queria mais ouvir a Deus, o rei estava ouvindo a grande maioria, e a grande maioria dizia: você vai vencer, não, você vai vencer, não, pode subir, você vai matar todo mundo. Só que chamaram Micaías. Quem sabe você paga um preço por você falar a verdade, por você ser sincera, por você ser sincero, por você não levar as coisas de Deus com brincadeira. Na hora de falar, você fala, não é que você seja mal educado, egoísta, não, mas você denuncia o pecado, você não quer saber de bagunça na tua vida nem na tua casa, onde você trabalha, quem sabe. E aí, a grande maioria pode estar indo para o buraco. Se você disser é o caminho errado, a grande maioria joga você no buraco, joga você para as recâmaras, né? Como está dizendo, para as prisões, machuca, judia, humilha. Ele foi, bateu em Micaías, machucou os de Micaías e falou: joga lá na casa do cárcere. E o que me chama a atenção, que ele disse, deu o pão da angústia para ele, pão velho, embolorado, deixa ele gemer de fome, quando ele estiver morrendo, dá um pão para ele, um pão velho, duro, quando ele não aguentar mais de sede, dá água da angústia, a ver ele morrer aos poucos, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, e coisa maravilhosa é quando você tem intimidade com Deus, quando você sabe e conhece do Deus que você serve. Quem sabe os levantes que você tem enfrentado é dentro da tua própria casa, é onde você trabalha, é dentro da tua própria empresa, quem sabe. Os levantes que você tem enfrentado é com o teu marido, com a tua esposa. E eu iniciei essa palavra, o Espírito Santo, dizendo que tem palavras que são pior do que um tapa. Tem atitudes que é pior do que um murro no estômago, não é? E quem sabe você está comendo esse pão da angústia, né? Está tomando a água da angústia, está doendo, não está? Mas uma coisa eu vou dizer para você, Micaías, já dentro da cadeia, ele disse: ei, me jogaram aqui dentro, né? Mas se o Senhor falou na minha boca, se o Senhor, aleluia, é quem disse que Ele vai, porém o povo de Israel vai voltar como ovelha sem pastor. Ei, manda dizer para o rei, manda dizer a ele, que se ele voltar e pisar a planta dos pés dele nesta terra, o Senhor não falou na minha boca. Eu vou ficar aqui presinho, comendo do pão da angústia, tomando água podre da angústia, mas diga para ele, que se foi de mim, ele vai voltar para me matar, mas se foi do Senhor, aleluia, quando você tem autoridade, aleluia, quando você tem intimidade, você conhece do teu Deus, ele te dá a autoridade, para você dizer, diabo, aqui não, chega acolá, a luta está grande, a prova está grande, mas você não desiste, você sabe que o seu socorro virá, o Deus de justiça fará justiça na tua vida. Hoje o Senhor está dizendo por esta palavra: creia, minha filha, creia, meu filho, se eu sou na tua vida, se eu sou, aleluia, na tua casa, se eu tenho ouvido a tua oração, Satanás vai e nunca mais vai voltar, o diabo pode levantar, mas ele vai cair por terra. O Senhor está dizendo por esta palavra: fica firme, não procure agradar grego nem troiano, não, agrade a Deus. A palavra de Deus diz assim: é melhor agradar a Deus do que a homens. Quem sabe por você dizer não para o pecado, por quem sabe você está dizendo não para propostas que não têm agradado a Deus, e estão fechando porta, estão virando as costas, estão fazendo o diabo na tua vida. O Senhor está dizendo: continue comendo o pão da angústia, continue tomando da água da angústia, continua firme, porque eu vou aparecer e na tua vida o meu nome vai ser glorificado. Vamos ler o versículo 28, capítulo 18, 28. A guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá,
para Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Olha só, ele disfarçou. Porque quem não tem compromisso com Deus se disfarça. Quem não tem compromisso com Deus vive uma fantasia, tem uma máscara. Pode enganar eu e você. Mas se você tem um Deus, olha, nada passa batido aos olhos de Deus. Nada. Nada, nada. Nada. Eu posso pegar, eu não sei se tem aqui, um pedaço de papel, mas eu posso pegar e fazer uma máscara assim, ó, máscara de bom homem, máscara de bom pastor, de bom marido, e todo mundo olha e fala: olha que lindo, a máscara dele, olha só, e nem saber que é uma máscara. Hoje, eles fazem umas máscaras meio emborrachadas, né, Bruno? Sabe aquelas máscaras? Um dia eu vi um senhorzinho pulando, dando cambalhota, eu achei que era um senhorzinho, quando fui ver era aquela máscara. Tem gente que ela não é sincera em nada, é mascarada. Faz de tudo para te derrubar, né? Para te humilhar. Você está comendo pão da angústia por causa do mascarado. A palavra sinceridade vem lá do meio dos gregos. Lembra aqueles teatros? Lembra, Bruno? Quando tinha aqueles teatros que tinha que vir com aquele, segurava assim, tinha aquela máscara bonita. E aí quando o rapaz gostava da moça ou a moça gostava do rapaz, a moça falava assim, ó, quero te ver sem cera, que as máscaras eram feitas de cera. Quero te ver sem cera. E aí trazendo para o português, Deus quer nos ver sinceros. Deus quer nos ver verdadeiros. Micaías foi sincero. Micaías foi verdadeiro e disse que você não vai vencer. Porque tem rico que acha que compra com o dinheiro dele até o céu, que ele barganha com Deus, que ele acha, ele acontece, ele fecha a porta, te joga para fora. Hoje mesmo pela manhã, a irmã Antônia, que participa muito na programação, falou: estou muito triste, irmão Tiago, 12 anos numa empresa, trabalhando num condomínio, mudou o chefe do condomínio, a primeira coisa que ele fez foi me tirar, me mandar embora. Eu não estava nos requisitos dele, isso me machucou tanto, e eu fiquei pensando, o homem quando tem a caneta na mão, ele acha que ele assina, né? Que ele faz o que quer, que ele abre, que ele fecha, que ele faz e acontece. Mas o Senhor, Ele faz máscaras caírem para que na vida do crente, do servo e da serva de Deus, o nome de Deus venha a ser glorificado. Aquele se fantasiou, colocou uma máscara e foi para o meio da peleja. E olha o que diz no versículo 29. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejarás contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Eles queriam o rei. O Senhor avisou. O Senhor disse: não sobe. Mas ele, com a rebeldia dele, foi. Tem pessoas que tomam direção sem pedir a direção de Deus, sem crer em Deus, na palavra, e quem sabe você está comendo o pão da angústia, tomando da água da angústia, porque você entrou no meio desse bolo e o diabo está fazendo, acontecendo, usando patrão, marido, esposa, filho, e você está aí, mas o Senhor, Ele vai fazer justiça na tua vida. Fica firme. Sabe o que aconteceu? No 31 diz: sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem contra Josafá. Clamou,
contra Josafá, porém, para pelejarem contra Josafá. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então, um homem na sua olha só como Deus encontra. Eu posso estar mascarado aqui, mas Deus conhece o meu íntimo, Deus conhece a minha alma, Deus conhece a minha mente, o meu coração, que passa no mais íntimo do meu ser. E olha o que diz um homem no 33. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e, sem querer, sem propósito, sem intuito nenhum, ele armou o arco, pôs a flecha e apontou para, vamos dizer, para o nada. Mas quando Deus fala que vai fazer justiça, quando Deus fala para o peão não fazer e o peão vai e faz, a Deus aparece. E uma coisa que nós não podemos fazer é brincar com Deus, com a palavra de Deus. Se Deus falar não vá, não vá. Se Deus falar para você não falar, não fale. Se Deus falar não tome tal atitude, não tome. E ele feriu o profeta de Deus, ele prendeu o profeta de Deus, e o profeta falou: vai. Se Deus não falou na minha boca, você volta para essa terra. Mas se Deus falou, pode ir, que está te esperando algo lá. Vai lá, pode ir. E ele foi. O homem, na simplicidade, mexendo na flecha dele, colocou no arco uma flecha, e a Bíblia diz que aquela flecha, glória a Deus, aquela flecha, olha lá no 33, e um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça, pegou no disfarce, no meio da armadura dele. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Tem pessoa que ela sofre, ela quebra a cara, ela padece, porque ela zomba das coisas do Senhor, mas o Senhor está dizendo: fica firme, e como o servo de Deus falou, se não foi o Senhor, você vai voltar, mas se é o Senhor na minha vida, é Ele que falou na minha boca, você não volta mais aqui não, rei. Pode dar tchau para a cidade, pode dar tchau para o povo de Israel, pode dar tchau para o teu trono, porque você não vai voltar. O Senhor está dizendo, glória a Deus, você está pagando um preço dentro da tua casa, você está pagando um preço onde você trabalha, você está pagando um preço, quem sabe, na tua rua, no teu casamento, por agradar o Senhor, por fazer a vontade do Senhor, não a homens, mas você está fazendo a vontade do Senhor. O Senhor vem por essa palavra dizendo: glória a Deus, teu inimigo vai levantar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, você vai comer do pão da angústia, você está tomando da água da angústia, mas o Senhor está dizendo: fica firme, porque se eu sou na tua vida, eu vou aparecer, vou fazer justiça. O rei que acha que vai reinar até o fim vai cair por terra, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Presta atenção, medita nessa palavra. Você não está servindo um menino, você não está servindo um moleque, você não está servindo aquele que promete e não cumpre as suas promessas, um tratante, não. Você está servindo o dono do céu, você está servindo o dono da terra, dono teu, é aquele que te guarda, não tosqueneja, ele não dorme, ele está vendo tudo, e dele virá a resposta, dele virá a justiça. O Senhor será contigo, aleluia. E na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, aleluia. Dá glória ao teu Deus, aleluia. Nós iremos agradecer a Deus, nós iremos bendizer o nome do Senhor, mas o Senhor está dizendo: Micaías, fica de pé, Micaías, não baixa a cabeça, não entrega os pontos, porque o que sair da tua boca é eu falando, o que você profetizar sou eu profetizando, eu vou cumprir minha palavra na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Todos juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos dobramos diante da Tua presença, agora para agradecer, Senhor, pelos hinos que foram cantados, pela primeira oração que o Senhor nos deu, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, maiormente por esta palavra tão gloriosa, Senhor. Eu creio que tem pessoas agora saltando dentro de casa, tem pessoas chorando dentro do carro, tem pessoas se alegrando no coletivo, porque o Senhor, Pai, tem visto quantos Micaías, por fazer a Tua vontade, por te servir com integridade, por falar a verdade, tem pago um alto preço, Senhor, mas o Senhor ainda é Deus de justiça, o Senhor ainda é Deus que vê, Pai, a causa de um por um, Pai. Senhor, nós entregamos a vida de todos, Pai, entregamos cada pedido de oração, Pai, entregamos, Senhor, cada causa, cada família, saúde, finança, vida espiritual, ministério. Senhor, entregamos a igreja em Santo Amaro nas Tuas mãos. Cuida, Senhor, dos Teus obreiros, cuida daquele povo, das crianças, dos velhinhos, dos adultos, cuida de nós, Pai, e em tudo o Teu nome será glorificado, Pai. Assim te louvamos e te agradecemos e pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado.